Nova semana, nova viagem pelos 5 continentes, aqui na Rádio Observador. Eu sou o João Costa e Silva, comigo está o José Rafael Lopes e, como sempre, junta-se a nós o historiador Bruno Cardoso Reis. Esta semana, Bruno, tínhamos planeado um programa especial sobre o resultado das eleições na Alemanha. Vamos estar a olhar para esse impacto na segunda parte, em que vamos contar também com a análise da Madalena Meyer Rezende. Mas para já, Bruno, esta sexta-feira e a atualidade fica marcada pela reunião entre Zelensky e Donald Trump na Casa Branca. Onde o resultado foi desastroso até, Bruno. O presidente norte-americano Donald Trump e o seu vice-presidente J.D. Vance acusaram o líder ucraniano de ser desrespeitoso, enquanto Volodymyr Zelensky pedia compromissos de segurança de Washington. Perante toda esta situação, Bruno, este clima de tensão é normal entre Estados? Eu diria que essa é uma questão fácil. Há aqui muitas coisas complicadas nesta crise nas relações entre a Ucrânia e os Estados Unidos e que tem implicações muito vastas, não só nas relações com a Europa, mas até a nível global. Mas essa questão é simples, de facto não tem precedentes, certamente não em muitas e muitas décadas e sobretudo não publicamente, ou seja, por vezes há negociações muito difíceis, sobretudo quando está em questão problemas de paz e guerra, da própria sobrevivência, garantias de sobrevivência de um determinado Estado. São negociações muito difíceis, é por isso que a paz é muito difícil de consolidar, de negociar. É muito fácil declarar retoricamente o apoio à paz, mas depois isso significa concretamente o quê? Foi, aliás, por aí que as coisas começaram a descarrilar, foi quando Zelensky, no fundo, colocou essa questão, que para ele é absolutamente central. Evidentemente, os ucranianos são os primeiros a querer a paz, porque são os que mais sofrem com esta guerra, são os que mais morrem nesta guerra, a par dos soldados russos, mas é evidente que não pode ser uma paz a qualquer preço, não pode ser uma rendição, depois de todo este esforço, todos estes mortos, todos estes sacrifícios. Também parece evidente que Zelensky provavelmente cometeu um erro em vir a Washington. Ele é muito mais um líder, digamos, político-militar que mobiliza a sua população para a vitória do que propriamente, ou para a resistência, do que propriamente um grande diplomata, e realmente tem algumas dificuldades também com o inglês. Isso ficou bastante claro na entrevista que ele depois deu à Fox News, que à partida também seria uma coisa positiva e inteligente. No fundo é a televisão que a maior parte dos apoiantes de Trump vê. Eu acho que a entrevista não correu propriamente mal, mas ele, por exemplo, não conseguiu dizer qualquer coisa do género daquilo que eu acabei de dizer, que eu sou mais digamos, um guerreiro, um líder de um país em guerra do que propriamente um diplomata. Se calhar devia ter sido mais diplomático. Portanto, no fundo, ter aberto aqui um bocadinho uma eventual porta de saída. Agora, aqui o problema fundamental, no fundo, parece-me ser... por um lado, esta insistência de Donald Trump em conduzir todas estas questões extremamente delicadas praticamente de porta aberta, ou seja, a opção com a imagem e com o seu ego, ou seja, um grande líder, uma grande potência, não precisa que lhe estejam sempre a dizer que é um grande líder, ou que é uma grande potência, ou que lhe estejam sempre a agradecer. Mas realmente Donald Trump é assim. Tem, na verdade, um ego bastante frágil e isso também o torna bastante fácil de manipular. Eu diria que o mais alarmante naquela conferência de imprensa foi quando Trump, no fundo, decide que o grande assunto a discutir naquele momento é as eleições de 2016, a evidente interferência russa no sentido do favorecer, que toda a gente, enfim, com o mínimo de objetividade reconhece, independentemente de eu não achar que foi isso que decidiu as eleições, mas que ele transforma, digamos, numa queixa, numa extraordinária injustiça, que ele e Putin sofreram em conjunto. Portanto, no fundo, não tem nenhum problema em atacar publicamente um líder democrático de um país que está a ser invadido, um país que é crucial para a segurança da Europa, mas também não, e ao mesmo tempo não tem nenhum problema em associar-se publicamente, em mostrar plena confiança, inclusive em termos da futura paz, em Vladimir Putin. Isso, independentemente de tudo o resto, é uma inversão completa daquilo que tem sido a postura dos Estados Unidos há muitas e muitas décadas, e sobretudo eu diria que em termos do prestígio da imagem dos Estados Unidos, é terrível, porque no fundo passa a ideia de que os Estados Unidos são facilmente manipulados, ainda por cima pelo líder de uma potência, a Rússia, que é de todas as potências globais importantes, a mais hostil há mais tempo aos Estados Unidos, que não esconde há muito tempo que o seu grande objetivo é enfraquecer a posição dos Estados Unidos. Bruno, tendo em conta este clima de tensão que se formou entre Zelensky e Donald Trump, o que é que isto pode mudar na guerra propriamente dita e também perceber se torna a paz mais possível ou, neste caso, ainda mais longe?
evidentemente aumenta muito a pressão sobre a Ucrânia. O próprio Zelensky reconheceu que está numa situação difícil. À partida, há aqui um elemento que eu diria, apesar de tudo, num pouco a tendência para exagerarmos o impacto disto, que é, à partida já sabia que Donald Trump não ia continuar a apoiar a Ucrânia. Isso era bastante evidente. Ele é alguém que vive obcecado com cortar a ajuda externa a todo o tipo de aliados e amigos. Acha que tudo isso é uma forma de abuso dos Estados Unidos. E, portanto, isso já estava um pouco nas cartas, em cima da mesa. A questão é se eventualmente há aqui um agravar desta pressão, desta hostilidade, por exemplo, com constrangimentos à utilização de equipamento norte-americano, da sua manutenção, portanto, do armamento americano que já está no terreno. Portanto, realmente é uma jogada de alto risco para Zelensky, que revela grande coragem, mas também é realmente uma jogada de alto risco para um país que, à partida, devido à enorme assimetria de poder que eu desde o início fui sublinhando em relação à Rússia, basta pensar na questão da população, por exemplo, e as implicações disso para recrutamento de tropas, etc. Estamos a falar de um país de pouco mais de 40 milhões para um país com mais de 140 milhões, no caso da Ucrânia e da Rússia. Portanto, era evidente que o apoio ocidental era aqui crucial e o apoio da maior potência militar do mundo não é substituível, por definição, pelo apoio de qualquer outra potência, mesmo por um esforço dos países europeus, e, portanto, isto realmente fragiliza a posição da Ucrânia. Eu diria, um impacto potencialmente mais complicado será eventualmente um impacto a nível psicológico, ou seja, será que isto vai levar a um quebrar da resistência ucraniana? Será que isto, pelo contrário, leva os ucranianos que se sentem aqui, no fundo, atacados e humilhados publicamente, a identificarem-se com o seu presidente e no fundo, ganharem aqui um novo ânimo, um novo ímpeto para mostrar que podem continuar a resistir, mesmo em circunstâncias muito difíceis, até porque a Rússia também está com algumas dificuldades. Mas eu diria que isto realmente aumenta muito a pressão sobre a Ucrânia e há aqui um risco que nunca se pode afastar de um colapso da resistência ucraniana. Eu diria que se isso acontecesse, seria o repetir do estilo de negociação de Donald Trump, de negociar com os seus inimigos nas costas dos seus aliados, como fez com os talibã no Afeganistão, com o resultado que se viu. Enfim, a responsabilidade aí foi partilhada por Biden, porque ele manteve o acordo de Trump e depois geriu muito mal a própria retirada, mas é exatamente o mesmo estilo de postura negocial. Mais uma vez, aqui o que eu diria que objetivamente é mais surpreendente é ouvir J.D. Vance, o vice-presidente, ao Trump a dizer: nós temos de perceber a posição dos beligerantes, o secretário Rubio, o responsável da diplomacia americana, temos de perceber a posição da Rússia, perceber o que é que eles querem para chegar à paz, mas depois basicamente mandam calar o outro lado, o outro beligerante, a Ucrânia, que à partida é suposto ser aqui o aliado dos Estados Unidos, a democracia invadida, atacada, que historicamente, há muitas décadas, a expectativa é que os Estados Unidos ajudem a defender. A nível global, Bruno, que importância tem esta atitude do executivo de Donald Trump e como é que fica a Rússia no meio desta história? E a Europa? Vai conseguir acordar a tempo? Em termos da Ucrânia e da Rússia, obviamente isto é visto como muito positivo pela Rússia. Não há aí nenhuma dúvida. Vários propagandistas russos, pessoas próximas de Putin, Medvedev, etc., vieram elogiar a diplomacia americana. Portanto, quando temos os russos a elogiar a diplomacia americana, eu diria que seria desconfiar. Geralmente a diplomacia não é propriamente o forte dos russos, nem os interesses russos tendem a ser convergentes com os americanos, mas isso é bastante revelador. Em relação à Ucrânia, como já referi, é um grande teste. Vamos ver se isto tem realmente impacto também na popularidade de Zelensky, no sentido positivo ou negativo. Se tiver no sentido negativo, isto pode complicar muito mais ainda as coisas, porque apesar de tudo, uma certa coesão interna foi também crucial para esta capacidade de resistência extraordinária dos ucranianos face a uma grande potência militar como é a Rússia. Em termos dos Estados Unidos, vamos ver se no meio de tantas questões controversas, inclusive com muito impacto em termos de política interna, da economia, da vida das pessoas, despedimentos, enfim, mudanças na estrutura do governo, etc., se os americanos vão dar alguma importância a isto, a esta dimensão externa. Tipicamente, apesar de tudo, a ideia de um presidente forte e de um presidente que resiste a ditadores é algo que os norte-americanos tendem a associar à sua identidade, àquilo que faz parte, digamos, de ser americano em termos de protagonismo na política global. Portanto, vamos ver se isso tem aqui algum impacto na popularidade ou na quebra de popularidade de Donald Trump. Eu diria que isso seria, eventualmente, a única coisa que poderia afetar um pouco o seu comportamento, o comportamento de Donald Trump, e, portanto, também essa é uma questão em aberto. O que me parece bastante claro
é que isto marca realmente, ou confirma, aquilo que para mim era já claro há bastantes meses atrás, ou seja, uma segunda presidência de Donald Trump seria muito diferente da primeira, seria muito mais radical, seria muito mais, no fundo, em linha com aquilo que são as suas obsessões, os seus princípios ideológicos, de alguém que valoriza sobretudo o poder acima de tudo, as relações de poder, o poder sem limitações, que por isso mesmo tem grande admiração por ditadores, homens fortes, autocratas, muito mais do que por democratas, que tem um grande desprezo e uma grande propensão para fazer críticas aos aliados tradicionais dos Estados Unidos, a começar pela Europa, e portanto realmente isto deve levar a Europa a acordar. Agora, eu teria aqui algumas reservas sobre declarações e retórica muito grandiloquente de que isto é a hora da Europa, é uma grande oportunidade e os europeus vão assumir a liderança do mundo livre e vão defender a Ucrânia. Eu já vi um pouco esse filme, quando foi das guerras da ex-Jugoslávia. Os europeus também disseram que era a hora da Europa, os Estados Unidos não estavam muito dispostos a intervir. O resultado não foi brilhante, a Europa acabou por se dividir muito, por ser muito pouco eficaz a lidar com ameaças armadas, que é o que aqui está em questão, não é ajuda ao desenvolvimento, é lidar com guerras, conflitos armados. Portanto, espero que desta vez seja diferente, parece haver alguns sinais positivos nesse sentido, mas seria fundamental, por exemplo, e desde logo reforçar muito o apoio militar à Ucrânia, sem linhas vermelhas, muito mais rapidamente do que tem acontecido até aqui. Seria fundamental reforçar o investimento em defesa muito mais rapidamente e muito mais eficazmente, também investindo na indústria europeia do que tem sido o caso até aqui, e isso passa por decisões difíceis que exigem maiorias amplas, por exemplo, a emissão de dívida comum. Portanto, vamos ver se a Europa consegue realmente ultrapassar esses obstáculos e fazer aqui uma prova de vida. Em termos mais globais, e para terminar, eu diria que isto também confirma algo que infelizmente parece, enfim, difícil de ser uma conclusão difícil de evitar, mas que é em nome de uma paz a qualquer preço, em nome de uma vitória para Donald Trump e uma oportunidade para brilhar na fotografia, provavelmente vamos ter mais conflitos armados. Isto não tem nada a ver com gostar mais ou menos de Donald Trump ou com não ser, com ser perfeitamente legítimo aos norte-americanos quererem estar menos ativos militarmente no mundo, se envolverem-se em menos guerras, isso seria bastante avisado. Tem simplesmente a ver com a forma como está a ser gerida este retraimento estratégico, de forma completamente caótica, com completo desprezo pelos aliados, pelos sistemas de alianças que existem. Isto vai levar a enormes vazios de poder, já está a levar, aliás, que vão ser preenchidos por outras potências que vão entrar em choque sobre quem é que vai prevalecer, quem é que vai ocupar essa posição de poder a nível regional ou global. E também, sobretudo, se o resultado da guerra da Ucrânia for a normalização das guerras de conquista, vai ser a multiplicação de conflitos desse tipo, ou seja, qualquer país, qualquer Estado mais forte que o seu vizinho, que tem historicamente reclamações, queixas em relação ao desenho das fronteiras aqui ou acolá, vai usar a força com muito mais frequência e com muito mais expectativa de sucesso e de não ter custos por isso do que aconteceu no passado, e portanto vamos ter não mais paz, mas mais guerras, mais conflitos armados, e já estamos a ter, aliás, muito mais incerteza, muito mais caos, vindo de um país, os Estados Unidos, que até aqui historicamente eram, há muitas décadas, um dos principais pilares da estabilidade, da previsibilidade, da segurança a nível global, em particular para a Europa, mas não só. Bruno, ficamos por aqui nesta nossa primeira parte dos 5 continentes. Daqui a pouco e na segunda parte vamos analisar os resultados das eleições na Alemanha. Vamos olhar para a forma como estes resultados precisamente afetam a Europa e também o resto do mundo. Contamos com a ajuda da Madalena Meyer Rezende, que é professora na Universidade Nova de Lisboa. É já daqui a pouco, a seguir às notícias. Estamos de volta para a segunda parte do 5 continentes e agora sim vamos olhar para as eleições federais na Alemanha. Para isso e para além do Bruno Cardoso Reis, contamos agora com a Madalena Meyer Rezende, professora na Universidade Nova de Lisboa. Sejam os dois muito bem-vindos mais uma vez. Sejam bem-vindos, como estão? Obrigado. E danke, Madalena, por teres aceito o convite. É um prazer.
Vamos a isto e Zé, como prometido, vamos olhar para os resultados eleitorais na Alemanha. Precisamente até porque o partido de centro-direita, a União Democrata Cristã, venceu estas eleições. A CDU de Friedrich Merz alcançou 28,6% dos votos após a conclusão da contagem. Em segundo lugar, a AfD, Alternativa para a Alemanha, partido de extrema-direita, liderado por Alice Weidel, conseguiram cerca de 20% dos votos, o dobro face às últimas eleições de 2021. O SPD, o partido de Olaf Scholz, que estava no poder, caiu. É agora a terceira força política na Alemanha. Teve um dos piores resultados da história. Destaca ainda para os verdes, que ficaram em quarto lugar neste ato eleitoral. Ora, perante este cenário, os próximos tempos são de negociações para conseguir uma coligação. Ainda assim, antes de irmos a esse tópico, Madalena Maier Rezende, quais são os principais vencedores e os derrotados nesta eleição? Penso que os vencedores, em primeiro lugar, são os alemães, por terem conseguido refriar esta dinâmica de polarização que resultou numa segunda administração Trump e mesmo na vizinha Áustria, na vitória do partido de extrema-direita, e mesmo assim a CDU conseguiu manter-se em cerca de 30% dos votos. Nas últimas semanas uma grande estabilidade, apesar de terem havido vários atentados terroristas e, portanto, a CDU regressar ao poder no meio da pior crise de segurança e uma crise económica também muito forte no país, eu acho que é obra. Eu acho que o AfD e a extrema-esquerda também estão de parabéns, apesar de não me apetecer muito dar-lhes, por terem duplicado o seu resultado. A esquerda é que, de facto, saiu vencida, especialmente o SPD, por ter tido o seu pior resultado. Os liberais também ficaram fora do Parlamento e, assim, com grande satisfação, Sarah Wagenknecht, o seu partido, ficou fora do Parlamento por 140 mil votos, o que foi essencial para que os mandatos chegassem para fazer uma grande coligação. E Bruno Cardoso Reis, vou até ti agora e pergunto-te, tendo em conta estes resultados, se há outra leitura possível em relação a vencedores e derrotados nestas eleições. Eu estou muito de acordo com a Madalena, que obviamente acompanha muito a política alemã, quer a interna, quer a externa, mas... É a nossa especialista de serviço. Exatamente, portanto, aqui eu diria, há um dado interessante, que houve realmente uma grande mobilização eleitoral. Desse ponto de vista, há sempre esta questão da abstenção. Houve quase 83% de votantes, portanto uma subida substancial em relação às últimas eleições. Isso também mostra que, apesar de tudo, as pessoas querem votar. A principal função das eleições numa democracia constitucional não é como alguns parecem achar aqui nos Estados Unidos, e aliás já isso acontecia também com o Partido Democrático, não é dar todo o poder a quem as pessoas elegeram para fazer tudo o que quiser. Uma coisa frustrante, mas fundamental na democracia constitucional é realmente haver limitações a esse poder, mas uma grande virtualidade e um aspecto fundamental das eleições em verdadeiras democracias constitucionais pluralistas é permitirem às pessoas mudar quem está no poder. Portanto, se não estão satisfeitas com a economia, como dizia a Madalena, a Alemanha teve 2 anos de recessão. Portanto, não é com crescimento negativo, não é? De menos 0,2%, 0,3%. Não é uma recessão terrível, mas realmente não só não tem crescido, como a economia tem contraído um pouco. Está com grandes dificuldades, de facto, em modernizar a economia, em apostar noutros setores mais inovadores. Há esta questão das migrações e da dificuldade de integração, de facto, depois de uma generosidade enorme em acolher, enfim, um número enorme de refugiados, nomeadamente de vários países do Médio Oriente. Houve este clima também terrível de atentados. Há esta tendência para pessoas, enfim, uma pequena minoria, mas que obviamente se torna muito visível, de imigrantes com um passado criminoso que depois cometem crimes que estão para ser deportados, mas antes de serem deportados acabam por muitas vezes fazer atentados, etc. Portanto, tudo isso favorecia muito os extremos. Agora, realmente é verdade que basicamente temos aqui vencedores bastante claros, ou seja, quem vai formar governo à partida será a CDU, o centro-direita, um novo chanceler Merz. Quem também teve um excelente resultado foi realmente a AfD, que basicamente duplicou a sua votação, 10%
nas eleições de 2021 para 20% agora. A mesma coisa o partido de esquerda mais radical, os herdeiros dos antigos comunistas da Alemanha de Leste, o Die Linke, também passou de 4,9 para 8. Portanto, esses partidos claramente subiram e realmente os derrotados são, no essencial, a esquerda mais moderada, ou seja, o SPD perdeu quase 10% de votos, não é? Portanto, 25% passou para 16%. Os verdes um pouco menos, apesar de tudo, de 14 para 11%. E depois o outro partido do centro-direita, os liberais, de facto ficaram fora do Parlamento porque há esta regra dos 5%. 5%, precisamente. Ainda sobre os resultados eleitorais, Madalena Maier Rezende, foi muito notada a divisão etária e regional nestas eleições. É um dos pontos significativos que ajuda a explicar estes resultados? É sem dúvida verdade que a extrema-direita, a AfD, é um partido basicamente da velha Alemanha de Leste. E isso, enfim, também está implantado na Alemanha, na velha República Democrática Alemã, digamos assim, mas de facto a sua base eleitoral é mais forte nos antigos Länder do Leste. E isso é muito interessante, quer dizer, no fundo temos que ver que a desnazificação não aconteceu na antiga República Democrática Alemã, ou seja, na Alemanha de Leste, e, portanto, a transformação do nacionalismo, que foi uma das grandes vitórias da Alemanha Democrática e que demorou, enfim, 60 anos a ser levada a cabo por vários chanceleres, por vários governos, e que resultou numa população extremamente onde o liberalismo, digamos assim, domina, não foi feito na Alemanha de Leste. E isso nota-se que o velho nacionalismo étnico da Europa Oriental, que também existe na Polónia, que também existe na Hungria, enfim, por todo, na Rússia, esse tipo de nacionalismo também ainda é predominante nos velhos Länder. E, portanto, este é um voto que pesa muito nesta eleição e que está a crescer e que está, digamos, a radicalizar-se. Ou seja, o partido AfD está a radicalizar-se, em particular, através das figuras exatamente também da Alemanha de Leste, Höcke, outros seus correligionários que, de facto, adotam cada vez mais atitudes neonazis, podemos assim dizer. Portanto, esta divisão geográfica é muito importante para perceber este resultado. Depois, a divisão etária reflete-se também muito fortemente, é uma tendência global em que há, de facto, uma polarização nos jovens, e, em particular, os jovens rapazes, há, de facto, uma tendência global para votarem muito na extrema-direita. E isso acontece, de facto, na Alemanha, e esta divisão de género dentro da divisão etária é extremamente interessante e preocupante ao mesmo tempo. De facto, os jovens rapazes votam mais na AfD. Este é um sinal muito perigoso de polarização, e as jovens raparigas votam no Die Linke, na extrema-esquerda. E, portanto, o Die Linke ganhou muito nas últimas semanas, através dos temas do feminismo, que de facto conseguiu capitalizar este eleitorado, não é? Capitalizar este eleitorado, mas também os temas quentes da juventude, como a crise da habitação, foram também muito bem exploradas. E Bruno Cardoso Reis, estas divisões que falava aqui a Madalena Maier Rezende, na questão da idade e também da região, mostram-nos uma Alemanha fragmentada, é isso? Sim, apesar de tudo, eu queria aqui sublinhar um ponto, que é, apesar de tudo, o SPD teve realmente o pior resultado da história, mas não foi propriamente 0,5%, foi 16,5%. O SPD é o grande partido sobrevivente histórico na Alemanha, é um dos partidos mais antigos do mundo, foi fundado em 1874, portanto sobreviveu à Primeira Guerra, à Segunda Guerra, ao nazismo, que obviamente o tornou ilegal, prendeu muitos dos seus dirigentes, forçou ao exílio outros. Portanto, apesar de tudo, enfim, vai sobrevivendo, vamos ver, mas realmente continua a ser um partido com muito enraizamento nos grandes centros urbanos, portanto, mesmo nestas eleições de 2025, Hamburgo, Berlim, etc., são sítios onde o SPD tradicionalmente vence.
Agora, há realmente esta divisão. Nós temos muitas vezes também essa ideia, porque é que a Alemanha é tão complicada, porque é que demoram tanto tempo a decidir. A Madalena já falou aqui da questão dos Länder, ou seja, os Länder são basicamente os Estados federais. A Alemanha, basicamente, durante toda a sua história, mais de 1000 anos, sempre foi um Estado altamente federalizado ou descentralizado, se quisermos, durante o Império, durante os vários impérios. Mesmo o Império do Kaiser era na verdade, uma federação de várias monarquias. E, portanto, a grande exceção, obviamente, é o nazismo, mas que é visto exatamente como aquilo que é necessário evitar a todo o custo. E, portanto, realmente há aqui uma grande descentralização que depois também é natural que se reflita em preferências diferentes. Portanto, realmente, mesmo em 2021, nas eleições anteriores, a AfD, a Alternative for Deutschland, venceu na Saxónia e na Turíngia, que são 2 estados da antiga Alemanha de Leste. Geralmente o centro-direita ganha sempre na Baviera. No fundo há um partido até regional que está em coligação permanente com a CDU, a CSU, que é o grande partido histórico bávaro, católico bávaro, e portanto isso também é um fator importante. Aqui realmente o que eu acho que é a novidade mais interessante e eventualmente mais preocupante é esta tendência dos jovens para um voto muito radicalizado e muito polarizado, porque, como dizia a Madalena, o que é interessante é os rapazes entre os jovens homens vence a AfD, é o partido que tem mais votos, e entre as jovens raparigas, o partido que tem mais votos é o Die Linke. E se somarmos tudo, a par daquele partido populista de extrema esquerda que não chegou a entrar, somando tudo isso, mais de 50% dos jovens votam em partidos que não se identificam, pelo menos não se identificam plenamente com o atual sistema político e económico vigente na Alemanha. E, portanto, isso pode ser uma manifestação de insatisfação com questões mais específicas, como a questão da habitação, das dificuldades económicas, etc. Se é uma tendência para continuar, ou seja, se estes jovens, quando forem menos jovens, continuarem a votar assim, realmente vamos ter aqui uma tendência para estes partidos continuarem a subir. Vamos olhar então para o futuro da Alemanha. Ninguém conseguiu uma maioria absoluta. Seria complicado até face ao histórico de resultados na Alemanha. Como tal, agora é um período de negociações para tentar encontrar uma coligação de governo. Madalena Maier Rezende, quais é que são agora os primeiros passos na formação para um novo governo alemão? Eu acho que a primeira questão que se tem que abordar aqui é que, de facto, esta coligação tornou-se muitíssimo mais simples, ou melhor, foi o melhor resultado possível encontrado nestas circunstâncias, uma vez que o SPD e a CDU, com a CSU, em conjunto conseguiram uma maioria de mandatos. Isso foi possível pela exclusão dos liberais e do partido de Sarah Wagenknecht, e realmente é um grande alívio, porque uma negociação tripartida iria ser muito complicada. Agora, as negociações entre a CDU e o SPD vão ser facilitadas por esta maioria. Há uma grande tradição deste bloco central, mesmo muito antes disto se ter tornado mais normal na Europa. Mas, portanto, os próximos passos vão realmente ser esta negociação, que, enfim, já está a ter lugar. Mas acho que também é importante dizer que o SPD, apesar de ir aceitar provavelmente o seu lugar de partido júnior da coligação, com os seus 15%, acabou por não ser completamente vencido, como dizia há pouco o Bruno. Ou seja, também a CDU ficou aquém dos 30% e, por isso, estas negociações vão ser mais equilibradas do que se houvesse uma maior distância entre os dois. E, portanto, penso que o SPD não se vai vender muito barato e vai ser um pouco mais difícil de conseguir o contrato de coligação. O Scholz disse também que irá pôr o resultado das negociações à votação do partido, portanto aqui também podemos ter uma pequena complicação, pode trazer algumas surpresas. Há algumas divergências entre os dois partidos, nomeadamente em relação ao travão da dívida, à agenda verde, à imigração, enfim, mas as diferenças no essencial não são tão grandes que não possamos ver resultados rápidos e que, de facto,
Friedrich Merz fez saber que quer ter resultados em 2 meses, alegando a situação urgente, nomeadamente da necessidade da Europa ter um líder para fazer face a esta crise de segurança e às negociações que Trump está a impor à Ucrânia, e portanto é possível que até à Páscoa tenhamos um governo. Bruno Cardoso Reis, para já aparenta existir uma cerca sanitária quase à volta da AfD. Caso não consiga uma coligação com o SPD, Friedrich Merz pode sentir-se de alguma forma tentado a tentar falar com a extrema-direita? Não parece, ou seja, ele foi muito taxativo, até muito assertivo e quase agressivo, deixando muito claro que isso não era uma possibilidade. Como dizia também Madalena, as contas ficam bastante mais fáceis porque um dos problemas do governo anterior é esta coligação a 3, em que tinha liberais e verdes, mais o centro-esquerda, portanto era muito complicado em termos de coerência ideológica, de prioridades. A Alemanha tem uma grande tradição de, vamos dizer assim, de geringonças, não só de bloco central, mas de geringonças, neste sentido, acordos escritos, portanto, por regra, a coligação, o primeiro bloco central é de 1966, portanto, eles têm muita experiência, não gostam de improvisar, isso também não é muito alemão, portanto, têm sempre acordos. Aqui a novidade, como dizia a Madalena, é que Merz insistiu, vamos fazer um acordo curto, pequeno, 20 ou 30 páginas e não 120, como no anterior, portanto, centrar-nos naquilo que estamos de acordo, no que é essencial para responder à crise económica, à questão do desafio de Trump, da Rússia, e, portanto, vamos ver se isso é possível. Como dizia uma colega minha alemã ontem, que tinha acabado, aliás, de regressar da Alemanha, esperemos que não coincida com o 20 de Abril, porque, pronto, aponta-se para próximo da Páscoa. 20 de Abril, para quem não sabe, é o aniversário do Adolf Hitler e, portanto, convinha não ver aqui essas sobreposições. Precisamente. Já estivemos a analisar o que significam os resultados, agora vamos ver de que forma é que estes resultados precisamente também afetam o resto da Europa. Para tal, contamos com a análise do historiador Bruno Cardoso Reis e hoje também com a presença de Madalena Meyer Rezende, professora na Universidade Nova de Lisboa, que nos está a ajudar aqui, no fundo, Zé, também a perceber a importância destes resultados. Agora vamos olhar para os efeitos que podem ter e que pode ter, aliás, na União Europeia. Precisamente, e a minha pergunta para a Madalena Meyer Rezende é muito simples. O que é que podemos esperar em termos de dinâmicas nos 27? Bom, eu acho que todos concordamos que a Europa está extremamente fragmentada, ou seja, que há de facto, enfim, as estruturas de cooperação que eram mais tradicionais na Europa, nomeadamente o eixo franco-alemão, mesmo o Triângulo de Weimar, várias destas fórmulas de integrar os interesses dos vários Estados estão em bastante mau estado. Enfim, a situação interna em França também não ajuda Macron a ter uma autoridade, enfim, restaurada. Portanto, eu acho que o que vamos de facto assistir é a tentativa, e bem, de liderança da Alemanha da Europa. E os primeiros sinais de Merz foram muito claros em relação a isso. Ele disse logo, depois da sua vitória, que a sua prioridade era liderar a Europa e reerguer a Europa, não só economicamente, mas também como força diplomática e como líder no sistema internacional. E eu acho que isto também tem bastante hipótese de correr bem, uma vez que temos como presidente da Comissão não só uma alemã, mas uma alemã do Partido Cristão Democrata, Ursula von der Leyen, que tem exatamente a mesma agenda, uma agenda, enfim, de apoio à Ucrânia, de rearmamento da Europa, e depois neste segundo mandato até, enfim, uma reversão das prioridades, ou seja, a defesa tornou-se a prioridade total, expressa em documentos como o Plano Draghi, e um certo declínio da agenda verde. E esta é exatamente a agenda da CDU. Temos também no Parlamento Europeu o Partido Popular Europeu com uma maioria e com uma posição central mais reforçada depois das eleições do Parlamento Europeu em julho, e vemos realmente aqui, digamos, um eixo entre Ursula von der Leyen, Friedrich Merz e o PPE, penso eu, com uma possibilidade de liderança para a Europa e resposta a esta situação dramática em que estamos, com a retirada dos Estados Unidos,
aliança de Trump com Putin, e de facto é um momento de viragem absolutamente urgente, digamos assim, e para o qual a Europa tem que dar uma resposta, e já agora também há indicações de que há uma vontade de aproximação ao Reino Unido, nomeadamente nesta questão da defesa, que nos leva a pensar que também isso vai ser uma dos itens mais importantes da agenda alemã. E Bruno, falávamos aqui da questão da dinâmica dos 27. Em termos de regras orçamentais e defesa, achas que pode haver aqui alguma alteração significativa? Bem, eu acho que há condições para haver uma convergência muito maior, muito mais fácil, desde logo entre a Alemanha e a França. Apesar de tudo, com todas as crises que temos tido em França, a coisa parece estar, pelo menos temporariamente, um pouco mais estabilizada. Macron também é alguém que não se deixa paralisar por estas dificuldades, até porque constitucionalmente continua a ter alguns poderes importantes nestas áreas da defesa e da política externa, portanto tem estado muito ativo. Eles falaram logo a seguir, aliás isso foi publicitado, e Merz, que será o novo chanceler, o líder da direita alemã, fez, digamos, agradeceu o contacto, disse que tinha a certeza que iam trabalhar muito bem, ele e Macron, portanto, e realmente sabemos que, por exemplo, a defesa sempre foi uma grande prioridade para a França. A afirmação da autonomia estratégica da Europa sempre foi uma grande prioridade para a França, e muitas vezes era a Alemanha que hesitava muito mais nesses aspectos, e mesmo depois da invasão, e apesar de todo o esforço que foi feito por Boris Pistorius, etc., havia setores importantes, há setores importantes no SPD, na esquerda alemã, que continuam a resistir a isso. Portanto, agora, apesar de tudo, a relação de forças inverte-se. Vamos ver também o que é que acontece em termos do SPD, como parceiro de coligação, quem é que vai liderar realmente o SPD, quem é que vai estar no governo. Sabemos que Scholz não estará, mas eu diria que há condições para uma convergência muito maior nessas áreas. Eu acho que o grande teste, para mim, será a capacidade de alterar as regras orçamentais. Enfim, a Ursula von der Leyen, como dizia também muito bem a Madalena, há realmente também aqui um elemento adicional importante, que é a Ursula von der Leyen é uma alemã e é uma conservadora alemã, portanto pertence ao mesmo partido de Friedrich Merz, portanto isso também permite aqui uma coordenação muito maior, muito mais eficaz com as instituições de Bruxelas, apoiarem a agenda alemã, a Alemanha apoiar, digamos, a Comissão, portanto tudo isso, mas vamos ver se traduz realmente na alteração dessa regra, que tem sido algo que os países, sobretudo do Sul, reclamam há muito, e que os países do Norte e do Leste, que estiveram muito certos, por exemplo, em relação à Rússia, nisso estiveram bastante errados, bloquearam sistematicamente isso. Finalmente agora parece haver massa crítica para isso, mas a Alemanha aí será sempre indispensável. E a questão de dívida garantida, pelo menos em conjunto, enfim, a fórmula exata pode aqui variar, mas no fundo algo que seja emissão de dívida europeia, com taxas também muito mais baixas, de longo prazo, para financiar este enorme aumento da despesa em defesa, porque historicamente nós sabemos que isto é a única forma realista, sustentável, politicamente e economicamente sustentável de fazer um grande aumento da despesa em defesa, porque simplesmente não é possível de outra forma, quer dizer, cortar de repente no orçamento noutras áreas que são ainda por cima muito populares, a defesa, a saúde, a educação, etc., e também fazer isso de uma forma que não crie uma pressão tal sobre a economia que seja depois leva a uma crise económica que também seja altamente contraproducente. Portanto, esses serão os dois grandes testes. Madalena Maier Rezende, há pouco já falou aqui um pouco da questão da Ucrânia, mas agora vamos também olhar para a Rússia. O que é que muda na política alemã em relação à Rússia, em relação também com a Ucrânia? Bom, acho que posso dizer com alguma certeza que desde 2022 que a Alemanha alterou, enfim, permanentemente a sua relação com a Rússia. Se até então havia alguma ambiguidade, e uma ambiguidade que todos apontam bastante, hoje em dia bastante mal vista, nomeadamente desde 2014, quando a Alemanha mantinha relações bilaterais com a Rússia muito fortes e uma dependência energética. Podemos nos lembrar que o Nord Stream 2, o gasoduto que liga a Alemanha à Rússia, foi inaugurado depois da invasão e da anexação da Crimeia. Eu penso que essa relação foi claramente mudada. Eu acho que agora o que muda de facto eu penso que está em cima da mesa, e espero que não seja wishful thinking, que a Alemanha está disposta a liderar a Europa sem os Estados Unidos no apoio à Ucrânia, no sentido de apoiar a Ucrânia na recusa de um mau acordo entre Trump e Putin.
E vemos toda a diplomacia europeia a mobilizar-se nestas últimas semanas, nesse sentido, no sentido de mostrar o seu apoio a Zelensky e a mobilizar a mobilizar os seus recursos no sentido de, rapidamente, também vimos como von der Leyen anunciou que tenciona propor que os fundos europeus sejam usados para munições e outros meios militares de apoio à Ucrânia. Portanto, isto é também já uma grande revolução. E penso que isto é uma política, claramente uma política da CDU alemã, e que põe tudo em pratos limpos em relação à sua relação com a Ucrânia e com a Rússia. Bruno, eu também gostava de ouvir a tua análise sobre este tema e acrescentar aqui também o papel de Elon Musk, que não se inibiu de desejar também e dar os parabéns à AfD por este resultado recorde nestas eleições alemãs. Pergunto se teve impacto e como é que foi vista também esta eleição por aí nos Estados Unidos, que agora são liderados por Donald Trump. Realmente houve algum interesse pelas eleições alemãs, até por causa de todo este empenho da parte de Elon Musk, da parte de J.D. Vance, do vice-presidente, não é? Que vai a uma conferência em Munique para fazer, no fundo, quase campanha pela AfD. Sim. E, portanto, isso mostra ao mesmo tempo, como também dizia aqui um colega americano, que apesar de tudo os Estados Unidos continuam a ter algum interesse, pelo menos por alguns países europeus, não é? Não estou a desinvestir completamente a Europa, mesmo que essa intervenção depois seja altamente questionável, sobretudo porque a AfD, historicamente, é um partido muito hostil aos Estados Unidos e muito pró-russo. Portanto, em termos de promoção dos interesses americanos, de um ponto de vista pragmático e não ideológico, de simpatia ideológica, de facto nada disto faz muito sentido. Donald Trump, a seguir ao resultado das eleições, fez uma declaração nas redes sociais, no fundo a declarar a sua própria vitória. Portanto, disse isto é uma grande vitória do Partido Conservador Alemão e, portanto, isto mostra que eu tenho razão, que é realmente uma coisa extraordinária, mas que mostra muito bem como Donald Trump, enfim, depois de ter permitido a vários dos seus principais auxiliares políticos fazerem campanha contra a CDU, na prática contra o centro-direita e a favor da direita mais radical, depois, quando eles afinal vencem, declara também vitória. Portanto, no fundo, o que lhe interessa é sempre declarar vitória. Mas aqui foi muito comentado, sobretudo, as declarações de Friedrich Merz. Isso teve algum impacto, ou seja, esta ideia de que o líder da direita alemã veio dizer, na noite das eleições, eu nunca pensei dizer isto, eu sempre fui um atlantista, estou aqui a falar de Friedrich Merz, mas neste momento os norte-americanos não querem saber da Europa, nós não podemos contar com os americanos, ou pelo menos, como ele diz, com esta administração americana, e portanto temos de ser nós, no fundo, a assumir aqui um papel de liderança, por exemplo, na questão da guerra da Ucrânia, por exemplo, na defesa da Ucrânia e da frente leste em relação a uma Rússia cada vez mais agressiva. Portanto, isso é uma grande mudança realmente naquilo que foi a tradição da cultura estratégica, das preferências tradicionais e bastante consensuais na política externa alemã, em que havia muito a prioridade aos Estados Unidos, ao atlantismo, uma resistência a que a Europa tivesse uma dimensão de defesa muito forte e também uma aposta, desde a chamada Ostpolitik, portanto desde os anos 60 pelo menos, em procurar boas relações com a Rússia soviética, procurar através do comércio e do investimento melhorar essas relações. Realmente tudo isso parece estar posto em questão e esta ideia de uma mudança fundamental na política externa alemã, que já foi anunciada por Scholz, parece que terá condições para avançar muito mais, também por causa do contexto com Friedrich Merz. Meus senhores, ou melhor, meu senhor, minha senhora, já entramos nos últimos 10 minutos e Madalena Meyer Rezende, ainda sobre os Estados Unidos, que implicações há depois de serem conhecidos estes resultados eleitorais na Alemanha? Bom, eu acho que nos Estados Unidos esta intromissão que houve do vice-presidente e de das figuras centrais da nova administração, Elon Musk, demonstram que há de facto aqui uma grande vontade por parte da administração de ostracizar a Alemanha e ostracizar a Europa neste novo momento político. As eleições da Alemanha demonstram, ao contrário do que Trump disse, que o centro na Europa e no principal país da Europa, por enquanto, conseguiu vencer e que esse centro vai resistir a esta nova investida de uma administração americana que lhe é hostil
e que usa todos os seus, todos os seus instrumentos para tentar diminuir a Alemanha e a Europa, e hoje vimos com o anúncio das tarifas de 25%. E, portanto, a Alemanha e a Europa já perceberam que há uma mudança radical e que vai ter que dar-se ao respeito em relação aos Estados Unidos e que vai ter que provar também aos Estados Unidos que vai ser uma boa aliada, ou seja, vai ter que ganhar e merecer a aliança com os Estados Unidos. Portanto, há aqui um duplo significado, penso eu, muito importante. E quanto ao resto do mundo, Madalena, quais são as outras grandes prioridades alemãs noutros continentes? Merz foi interessante as suas declarações em relação à China e em relação ao Indo-Pacífico. Eu penso que ainda dentro desta nova ideia de que os Estados Unidos já não têm aliados permanentes, mas estão à procura de bons parceiros, ou seja, países que os ajudem a levar a cabo as prioridades que eles têm para o mundo, nomeadamente a contenção da China. Merz declarou que a Alemanha teria que começar a contribuir ativamente para a segurança no Indo-Pacífico. E eu penso que isto demonstra uma nova política alemã menos ambígua em relação à China. A China tornou-se também uma competidora muito acesa no plano económico da Alemanha. Anteriormente eram parceiros e era um parceiro comercial essencial para que a Alemanha escoasse os seus automóveis, os seus aviões, etc. Agora é a China a tentar vender na Alemanha os mesmos automóveis, aviões e outras máquinas que agora produz. Portanto, a rivalidade entre os dois é também muito mais acesa, e tanto do plano económico como do plano político, este governo vai se tornar muito mais cético e muito mais resistente em relação à China. Bruno, e precisamente falávamos aqui da questão da China com a Madalena Meyer Rezende. As relações com a Ásia, nomeadamente com a China, têm de ser uma prioridade para a Alemanha? Sim, são uma grande prioridade, é um grande mercado, enfim, é um grande mercado em crescimento, mas realmente há espaço aí também para mudanças, ou seja, por um lado há esta questão interessante que é quais são as implicações de uma América tão hostil, nomeadamente em termos comerciais, à Europa nas relações com, nomeadamente, a China, ou seja, haverá eventualmente aqui algum repensar desta tendência para um certo alinhamento com os Estados Unidos na criação de barreiras às relações com a China. Eu diria, eventualmente sim, sobretudo se a China não ficar apenas pelas palavras, digamos, diplomáticas, que, por exemplo, o seu ministro dos Negócios Estrangeiros fez em Munique, não é? De que vê na Europa um grande polo de poder, etc., mas, sobretudo, se derem passos para abrir um pouco mais os seus mercados, que é algo que tradicionalmente a China resiste muito. Mas, sobretudo, eu diria também, há uma aposta, ainda agora, por exemplo, o ministro da Economia alemão esteve na Índia, sabemos que Ursula von der Leyen, que é alemã, enfim, é Presidente da Comissão, mas é alemã e obviamente tem muita atenção aos interesses económicos também da Alemanha, mesmo representando o conjunto da Europa, está na Índia, portanto, nestes dias. Portanto, essa é outra grande aposta. Apesar de tudo, há muito espaço. Em termos de exportações, a China é o número 5 nas exportações alemãs, a Índia está cá em baixo, é o número 20 e tal, portanto, é comparável quase a Portugal em termos de exportações e, portanto, há aí muita margem para realmente haver crescimento portanto, na Índia, na Indonésia, na ASEAN e, portanto, certamente essa será também uma prioridade da nova administração alemã. Vamos olhar então, por fim, mas não menos importante, Madalena Meyer Rezende, em 2 minutinhos, como são as relações de Portugal também com a Alemanha? Bom, são relações de parceria no contexto da União Europeia. Obviamente que Portugal, como um país atlantista, está um pouco na mesma situação que a Alemanha, no sentido de estar um pouco órfão com a retirada dos Estados Unidos e com esta viragem tão brutal da administração americana em relação à Europa. E, portanto, a sua relação com a Alemanha, eu penso, e com a Europa no seu conjunto, eu penso que tem que manter-se e tem que se reforçar, no sentido de Portugal
até reforçar bastante, nomeadamente neste momento, o seu compromisso para com as prioridades da política europeia. E agora aqui as prioridades são realmente prioridades no setor da defesa, do rearmamento da Europa, e obviamente que isto também tem implicações económicas e comerciais muito grandes, e para Portugal podem haver também importantes oportunidades para a nossa indústria para fazer parte deste rearmamento em parceria com empresas alemãs que são líderes neste setor. Bruno, num minuto, vês aqui oportunidades de cooperação a explorar entre Portugal e a Alemanha? Sim, aliás, Luís Montenegro e Merz, no fundo, fazem parte da mesma família política, portanto já se conhecem. Isso, à partida, enfim, não é por aí que se decidem as relações tradicionalmente entre Estados, embora com Donald Trump isso agora esteja um pouco mudado, mas não deixa de ajudar. Portugal é realmente um mercado importante para a Alemanha, ou seja, nós estamos, como aliás, de um modo geral, os países europeus, mas Portugal, por exemplo, está entre o Canadá e a Austrália em termos de exportações alemãs, está entre o Brasil e a Tailândia em termos de importações alemãs, portanto é realmente um mercado importante, e como dizia a Madalena, há aqui de facto um esforço de renovação tecnológica, de rearmamento, de reindustrialização também, de menos dependência em relação ao exterior em certos setores vitais, como por exemplo a defesa, que realmente cria boas oportunidades. Portugal tem uma mão de obra muito qualificada, relativamente barata, e portanto acho que são certamente setores que merecem ser explorados. Sabemos que estão a ser explorados, por exemplo, entre Macron de visitar Lisboa e Portugal. Acho que certamente o mesmo tipo de iniciativas faz todo o sentido com a Alemanha, e já aconteceram aliás no passado. A famosa G3, por exemplo, que foi a arma do exército português durante décadas e décadas, era uma arma de origem alemã e que foi fabricada em Portugal numa parceria com uma empresa alemã. Estamos a chegar ao final deste episódio especial dos 5 continentes, mas não sem antes a nossa recomendação habitual. Como convidada especial, a Madalena Meyer Rezende tem hoje a missão de sugerir algo aos nossos ouvintes. Madalena, qual é que é então a recomendação da semana? A recomendação é o filme A Queda, que foi um filme de 2004, que retrata a última semana de Hitler e dos principais nazis no bunker durante a Batalha de Berlim, no fim da Segunda Guerra Mundial, e que acaba exatamente com o suicídio de Hitler e Eva Braun. E para mim é um filme marcante para a história cultural alemã, no sentido em que é a primeira vez que se retrata a figura de Hitler como, digamos, por um lado, uma figura trágica, e por outro lado uma figura, enfim, em que a demonização é substituída por uma tentativa de olhar mais realista. E, portanto, retrata exatamente também, depois no fim, o renascer da Alemanha no pós-guerra, com uma imagem de um jovem, enfim, a andar de bicicleta, uma viagem, uma imagem, digamos, de esperança, que acho que também retrata bem o renascimento que aconteceu na República Federal Alemã. Ficamos aqui então com a recomendação da Madalena Meyer Rezende, esta semana a convidada especial dos 5 continentes, que no fundo nos ajudou a ter um olhar mais preciso a este pós-eleições na Alemanha, que com certeza vamos continuar a olhar nos 5 continentes. Bruno, também muito obrigado. Nós para a semana não estamos por aqui, mas estamos de regresso depois numa outra semana para os 5 continentes. Fazer uma spring break, como eles chamam aqui nos Estados Unidos. É isso mesmo. Pausa de primavera. Então, obrigado. Muito obrigado aos dois. Obrigada a todos. Obrigado, foi um prazer. até uma próxima. Obrigado, Madalena. O 5 continentes está sempre disponível também em podcast.